Marcelo se acostumou rapidamente a chegar em casa e encontrar Adriana, sempre linda, esperando por ele. Ela cozinhava e cuidava da casa muito bem. Deixava tudo com um cheiro bom, reconhecia o moço. De tudo, o que ele mais gostava era do sexo com a Adriana, que se tornou a melhor forma de fugir das tensões que sentia. Era sua forma de entrar em contato com o divino, mesmo que por breves instantes. Não que ele soubesse disso e estivesse buscando esse tipo de contato. Mas como nem tudo são flores, Marcelo não se abria profundamente. Permanecia fechado, superficial, sempre na defensiva. Para ele estava muito cômodo. Adriana era um mulherão que cuidava da casa dele e ainda por cima lhe oferecia sexo de ótima qualidade sempre que ele queria. Ou seja, sempre. Ele não achava a moça lá muito inteligente, do ponto de vista do que ele considerava ser uma pessoa inteligente. Ela não era como Michele, comparava sem perceber, e nunca seria, mas para ele o negócio valia a pena. O engenheiro se sentia seguro, não que tivesse conseguido elaborar a baixa autoestima e as crises de ciúmes tivessem desaparecido por completo. Ele ainda era um homem extremamente controlador com o que era dele. Mas Adriana não se deixava dominar. Essa era a grande diferença. Se ele reclamava do comprimento de sua saia, ela trocava por uma menor, o que o deixava enfurecido sem dúvida, mas quase sempre as discussões terminavam no quarto do casal. Ela fazia o que bem entendia e ele, quando sexualmente satisfeito, ficava quieto. Depois de um ano morando juntos, Adriana não estava mais trabalhando no escritório. Trabalhava agora meio período em uma loja de decoração dentro de um shopping de móveis. Marcelo saía cedo para trabalhar, Adriana ainda estava dormindo. Quando ela voltava do trabalho, preparava o jantar. Ele chegava tarde, eles jantavam com a televisão ligada e falavam brevemente sobre coisas extremamente estimulantes, como fofoca dos colegas de trabalho, clientes mal educados, o trânsito caótico. Às vezes, Adriana relatava uma discussão que tivera com a mãe ou com a irmã. Logo depois do jantar, a moça lavava a louça, enquanto o moço pegava uma bebida e ia para frente da televisão. A Adriana ficava um pouco com Marcelo em frente à TV, e enquanto ele mudava de canal compulsivamente, ela rolava a tela da rede social no celular e curtia uma postagem ou outra. Depois, Marcelo tomava um banho rápido e o casal ia para a cama. Transavam, mas nem sempre, e dormiam. No outro dia, tudo de novo. No trabalho, Marcelo constantemente sentia que os outros estavam contra ele, tramando algo contra ele. Se via, se via seus subordinados rindo, já via em sua mente que ele era o motivo da risada. Não é que agora ele estava certo de que Gilberto queria prejudicá-lo? Engraçado, não é? Ele, que almejava o cargo de Gilberto e vivia pensando em como seria bom se de repente o colega se sentasse bruscamente em sua cadeira de couro, ela fosse para trás e estourasse a janela de vidro até o chão, o que o faria com que ele fosse arremessado prédio afora, e enfim seu lugar estaria vago. Sim, Marcelo, que sabia da competência do colega, que nunca seria demitido, projetava toda a sua ruindade ou ignorância em Gilberto, o que o tornava um inimigo poderosíssimo. Fato é que Gilberto estava se comportando estranhamente nos últimos tempos. Estava mais sério, já não brincava tanto quanto antes com todos da empresa, mas novamente a falta de contato consigo mesmo, a muralha que Marcelo construiu para se afastar dos próprios aspectos internos, não o estava deixando analisar a situação toda e perceber que Gilberto havia mudado seu comportamento com os outros colegas também. Para Marcelo, Gilberto estava preparando algo para fazê-lo sair da empresa. Mas o que poderia ser?
Toda a sua imaginação trabalhava para sanar essa dúvida, e os amigos já antigos do menino chegavam mais perto para auxiliá-lo nessa importantíssima questão. O Gilberto está querendo me ferrar, disse Marcelo, enquanto colocava mais uma colher de arroz integral em seu prato. Gilberto? Não sei não. Ele sempre me pareceu tão de bem com a vida, disse Adriana do outro lado da mesa. Ah, essa é boa, de bem com a vida? Aquilo lá é um abutre, isso sim, um urubu procurando carniça. Você é muito bobinha mesmo. Prefiro ser assim do que ser que nem você. Deus que me perdoe, Marcelo. Você está sempre achando que alguém quer o seu mal. Importante você, né? Engraçadinha. Quando eu perder o meu emprego e a gente tiver que viver com o seu salário, aí eu quero ver. Ave, você caiu na profissão errada, sabia? Você tem o dom para ser ator de novela mexicana. Marcelo Daniel, ria Adriana. Ri bastante enquanto você pode. Isso é sério, Adriana. Você não vê? Marcelo já começava a se irritar. Querido, relaxa, aproveita sua janta em paz. Pelo menos tenta, e depois você pensa nisso. Come, disse Adriana, com carinho. Nesse dia, enquanto Adriana lavava a louça, Marcelo e seus amigos confabulavam na sala de estar. Seu corpo estava arrepiado e gelado por fora, mas por dentro, ondas quentes que vinham de baixo percorriam sua espinha. Ele tinha também uma sensação de formigamento e grande pressão no ombro esquerdo. No entanto, estava tão envolvido em seus pensamentos que quase nem prestava atenção nos sinais corporais. Ele está falando pelas suas costas, lá pro Afonso. Esse Gilberto não vale nada. Nunca me enganou, disse uma voz medrosa. Você vai perder seu emprego, Marcelo, eu sei disso. Justo esse emprego a que você se dedicou tanto. Uma voz triste entoava um lamento choroso. Mas você é muito burro mesmo. Tinha que ter ferrado aquele desgraçado enquanto teve a chance. Mas você ficou com dor, com medo de ser ético. Você não serve para nada mesmo, dizia com sarcasmo mais uma voz. E Marcela trocava de canal. Adriana não é amiga daquela idiota da namorada do cara? Ela deve saber de alguma coisa e tá escondendo de você. Adriana tentou sentar ao lado de Marcelo quando terminou a limpeza da louça, mas como todos os lugares já estavam ocupados, a moça sentou no sofá, no outro sofá. Que foi? Tá com medo de mim? Disse o provocativo Marcelo. E eu lá sou lá de ter medo de você? Não, não sei, aí tá mais frio. Tive uma sensação esquisita. Adriana, você tá sabendo de alguma coisa e não tá querendo me contar? Alguma coisa do quê? Como do quê? Do que a gente estava falando? Você é amiga da Marcinha, não é? Ela não te contou nada sobre o Gilberto? Ah, você está falando disso ainda? Não, Marcela, faz tempo que eu não falo com ela. Você sabe, eu te falei. Ela não está mais indo na academia faz uns 6 meses. Sei. E vocês não se falam por telefone? Adriana, que encostava a cabeça no braço do sofá, fingiu que não ouviu a pergunta insistente. Você bem que podia me ajudar. Liga para Marcinha e vê se ela deixa escapar alguma coisa. Ah, Marcelo, não me envolve nessas suas paranoias. Poxa, Adriana, você não me ajuda em nada. Que custa fazer isso para mim? Adriana respirou profundamente e tentou entender a situação pelo olhar de Marcelo. Tá, tá bom. Eu ligo amanhã. Mas só dessa vez, disse a moça com determinação. Nessa noite, enquanto transavam, Adriana sentiu algo estranho, diferente em Marcelo. Ao olhar para seu rosto,
À meia luz, parecia ter visto um outro rosto, uma outra expressão, por alguns instantes. Seu coração acelerou ainda mais e ela teve medo.